Esse é o segundo vídeo da playlist Microsoft Word. O tema do vídeo é digitando o primeiro texto no Microsoft Word. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O meu nome é Marcelo Martins e no vídeo de hoje nós iremos aprender a digitar o nosso primeiro texto no aplicativo Microsoft Word. No vídeo anterior a gente aprendeu que a gente precisa, antes de tudo, salvar esse arquivo, dar o nome para esse arquivo e programar para que esse arquivo seja salvo automaticamente. Agora nós vamos iniciar esse vídeo fazendo as configurações de formatação. A gente vai definir as margens e aí sim, a partir desse momento que a gente definir o tipo de papel, a orientação do papel e as margens, a gente vai começar a digitar o nosso primeiro texto no aplicativo Microsoft Word. Então a gente vai vir aqui no menu Arquivo, a gente tem a opção Imprimir e aqui nós temos as configurações do tipo de papel, a sua orientação e as configurações de margem. A primeira coisa que a gente vai fazer é determinar a orientação do papel. Existem duas orientações, ou o papel fica em pé, como está aqui, ou a gente vai trabalhar com essa folha deitada. Então, essa orientação onde o papel fica deitado é a orientação paisagem. No nosso exercício de hoje, a gente vai trabalhar com o papel em pé, então a gente vai selecionar a orientação retrato. Logo em seguida, a gente vai determinar que tipo de folha que nós iremos utilizar. Por padrão, a gente utiliza a folha em formato A4, mas caso você precise alterar para outro tipo de formato, é só clicar aqui na setinha do lado e a gente tem vários tipos de formato que vocês podem estar escolhendo. Formato carta, o formato ofício, mas nós iremos deixar o padrão que é o A4. Vamos selecionar A4 e por último nós iremos fazer a configuração das margens. A gente vai selecionar configurar a página e aqui a gente tem o tipo de configuração que pode ser utilizado. Por padrão já vem configurado 3 cm na parte superior, 3 cm na parte inferior, 3 cm na esquerda e 3 cm na direita. A medianiz é o espaço extra que eu posso deixar aqui nas margens, caso eu precise encadernar esse documento. Então vamos dizer que eu vou digitar um texto, que vai ser um trabalho escolar, por exemplo, e eu preciso encadernar esse trabalho. Então eu posso deixar um espaço em branco extra para que as margens não sejam prejudicadas na hora que eu for encadernar esse trabalho. Então a medianiz aqui está como 0, caso eu não queira deixar um espaço extra, e se eu precisar eu posso acrescentar alguns centímetros de espaço em branco para continuar a encadernar esse trabalho. No nosso caso aqui eu vou deixar 0, não vou colocar um espaço extra, as margens já estão definidas, eu vou pressionar aqui o botão OK. Agora eu venho aqui no botão voltar e eu retorno para a área de trabalho onde eu vou digitar o meu primeiro texto. A primeira coisa que eu vou fazer é digitar um título para esse texto. Então eu começo digitando esse título, selecionando o tipo de letra, o tipo de formato da letra que eu vou utilizar. Eu vou escolher a fonte Arial, a gente pode escolher várias aqui. Vamos selecionar uma fonte mais comercial, né? A fonte Arial. Logo em seguida eu vou determinar o tamanho dessa fonte. Aqui está como tamanho 11, eu posso alterar. Eu vou selecionar aqui, por exemplo, tamanho 12. E aí eu já começo a digitar o nosso texto. Isso vai ser o nosso título. Então vamos colocar as responsabilidades de um recepcionista. E eu posso, depois de digitar esse título, eu posso fazer uma seleção aqui com o mouse e eu posso colocar esse título em negrito, eu posso colocar ele em itálico, sublinhar esse título, eu posso trocar a cor da fonte, aqui eu tenho várias cores que eu posso trocar, no meu caso aqui eu vou deixar em preto mesmo, então eu posso dar esse tipo de acabamento. Depois que eu terminar de colocar em negrito, sublinhar, caso eu precise fazer isso, eu vou pressionar a tecla Enter para ir para a linha de baixo. Quando eu pressiono a tecla Enter, ele vai repetir as configurações que eu fiz lá em cima no título. Só que no meu texto eu não quero seguir essas configurações que estão no título, então eu preciso retirar. Como é que eu faço para retirar? Eu clico novamente em negrito,
em itálico e sublinhado. E aí eu já consigo digitar o texto normalmente sem esses recursos. Então a gente vai digitar o recepcionista. Agora, se eu precisar acentuar, a gente vai digitar primeiro o acento e depois a letra. Então eu vou digitar aqui o acento agudo e depois a letra E. Continuando aqui. Então vocês podem observar que eu fui digitando até chegar ao finalzinho aqui. Aqui em cima vocês podem observar a marcação da formatação que a gente fez. Então aqui vai ser o início da digitação e sempre que a minha digitação chegar aqui no final, o próprio Word vai fazer a correção continuando esse texto na linha de baixo. Então eu não preciso ficar preocupado em descer para a linha de baixo, pois a marcação que eu fiz aqui, como configuração das margens, o Word vai reconhecer essas marcações e sempre que a minha palavra chegar aqui no final, ele vai passar automaticamente para a linha de baixo. Então vamos continuar digitando esse texto. Vocês observaram? Cheguei aqui no final, ele já fez a devida marcação, colocando essa palavra para a linha de baixo. Eu vou continuar a digitar mais um pouco, e assim que eu terminar esse parágrafo, eu volto novamente para a gente formatar o parágrafo. A gente decidir se esse alinhamento vai ficar na esquerda, centralizado, na direita ou justificar. Já já eu volto explicando esse tipo de formatação de parágrafo. Bom, voltando aqui, eu terminei o primeiro parágrafo. Eu já coloquei aqui o ponto parágrafo, né? Encerramento desse parágrafo. E agora eu preciso determinar como que vai ser essa formatação. Esses parágrafos, eles vão estar dispostos de que forma? Então, vocês podem observar que aqui ficou certinho, né? E aqui não ficou certo. Por que isso? Porque aqui em cima ele está com alinhamento à esquerda. Ah, mas e se eu não quiser esse alinhamento à esquerda? E se eu quiser fazer um alinhamento ao centro, por exemplo? Eu vou selecionar esse parágrafo e vou clicar aqui no alinhamento ao centro. E aí a gente pode observar como que esse texto vai ficar. Se eu quiser alterar, eu vou selecionar aqui novamente e posso fazer uma alteração para o alinhamento à direita. Eu vou clicar aqui em alinhamento à direita. Então, o alinhamento vai ficar tomando como base o nosso lado direito. E eu posso também utilizar o alinhamento justificar, que é esse aqui, onde o texto ele é alinhado tanto pela esquerda quanto pela direita. Esse alinhamento justificar é o alinhamento que eu vou utilizar para fazer esse exercício. Então, a gente foi digitando e o Word ele foi alinhando as palavras de acordo com a formatação que a gente fez anteriormente. Só que agora eu terminei o parágrafo. Eu preciso começar o segundo parágrafo. Eu já coloquei o ponto. Então, para que o Word saiba que eu vou digitar um próximo parágrafo, eu preciso pressionar a tecla Enter. E é isso que eu vou fazer agora. Vou pressionar a tecla Enter, o cursor ele já vai ser posicionado na próxima linha, e aí eu posso continuar a digitar esse texto. Então, nós vamos digitar aqui, além do bom atendimento, vírgula, o recepcionista. Eu vou finalizar o segundo parágrafo, para que o vídeo não fique muito longo, e a gente volta para finalizar esse vídeo. Bom, voltamos aqui mais uma vez, eu já terminei o segundo parágrafo, e aí vocês podem observar que o próprio Word ele já copiou a formatação do parágrafo de cima. Então eu só preciso fazer essa configuração de alinhamento de parágrafo uma vez, e a partir do momento que eu pressiono Enter, todos os parágrafos eles vão seguir essa orientação de configuração que eu fiz. Se eu precisar trocar o segundo ou terceiro parágrafo, eu posso selecionar diretamente ele e marcar aqui um outro tipo de alinhamento. Mas se eu não fizer isso, ele vai seguir sempre o alinhamento do primeiro parágrafo. Bom, eu posso também selecionar alguma palavra e posso colocar essa palavra em negrito com o texto já digitado. Eu posso também selecionar alguma palavra que eu tiver interesse e posso colocar o sublinhado. Posso também colocar essa palavra em destaque, colocando ela em itálico, clicando aqui no itálico,
E aí vocês podem observar que eu vou dando esses efeitos. Posso trocar a fonte também, de alguma palavra caso eu tenha interesse, vindo aqui na posição de modificar a fonte. Posso também trocar a cor dessa fonte, tudo isso aqui em cima. Posso também modificar aqui o alinhamento do título, posso centralizar o título. E aí a gente termina a digitação do nosso primeiro texto no aplicativo Microsoft Word. Pessoal, eu agradeço muito vocês por terem ficado até o final desse vídeo e peço, caso vocês não sejam inscritos, se inscrevam no canal, pois ajuda bastante o nosso trabalho. E não esqueçam também de ativar o sininho das notificações para que vocês possam ser avisados sempre que eu postar um vídeo novo. Mais uma vez, muito obrigado e até o nosso próximo vídeo. Muito obrigado por acreditar no meu trabalho e ter ficado até o final do vídeo. Eu gostaria de aproveitar e também agradecer pelo like e pela inscrição no canal.